Amanhã tem o Cruzeiro em campo novamente, Campeonato Brasileiro, esse calvário que o Cruzeiro está vivendo nesta competição. Vamos chamar na turma do bate-bola, véspera de jogo, o Samuel Venâncio e o Thiago Reis. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. 6h42 confirmando. Ao contrário da semana passada, os jogadores do Cruzeiro, eles vão se concentrar para o compromisso desta quarta-feira contra o Operário, restando 3 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Domingos Sávio Baião falou aí, Cruzeiro ainda precisa de alguma coisa. Se não quiser contar apenas com tropeços dos adversários, aí precisa pontuar e quem sabe já neste jogo com o Operário para sacramentar de vez a permanência na Série B. É o que restou pro Cruzeiro neste final de temporada 2021 e aí para tocar o projeto, o planejamento do ano de 2021, quando o Cruzeiro vai precisar de qualquer jeito voltar para a elite do futebol brasileiro. Então, jogadores concentrados na toca, a última atividade, todo mundo no campo. Filipão, se quiser até pode repetir a formação que começou diante do Juventude, a derrota por 1-0, aquele jogo do final de semana, do sábado, que o Cruzeiro martelou em busca do empate, mas não conseguiu e foi derrotado lá em Caxias do Sul. O Cruzeiro até informou há pouco que todos os atletas e membros da comissão técnica tiveram os resultados negativos para a Covid-19, seguindo o protocolo da CBF. O Cruzeiro pagou ontem uma folha da parte administrativa e aí entra o futebol de base e entra também o futebol feminino, mas ainda no profissional segue com os atrasos. Não sei se teve uma nova conversa da diretoria com os jogadores. Na semana passada até ficou claro o discurso. O Filipão comentou sobre isso depois da derrota pro Oeste, que foi uma forma de conversar com a diretoria do Cruzeiro, o protesto dos atletas. Até no dia seguinte, depois da derrota pro Oeste, teve a conversa do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Então é um voto aí de confiança de todos os jogadores, do elenco, a este momento que o Cruzeiro vive, como você disse, Emanuel, um momento de muita dificuldade. Vamos aguardar os próximos dias, se pinta alguma situação para o Cruzeiro tentar diminuir também esse débito com os atletas e com a comissão técnica e os outros salários dos colaboradores, porque é a turma que ganha menos e precisa muito do dinheiro para viver, para pagar as contas, enfim, para tocar a vida. Então o Cruzeiro está vivendo este momento. Não sei, Léo Figueiredo, o que vai fazer o Filipão. O Filipão falou de falta de qualidade. Ele tirou o Matheus Pereira no intervalo, no jogo contra o Juventude, mas também ele não colocou o Patrick Bray, acho que desanimou também com o Patrick Bray, o técnico Filipão, improvisou o Rafael Luiz. Não sei se muda a lateral esquerda, com sinceridade, Emanuel Carneiro. Vamos aguardar a escalação amanhã. E amanhã também, antes da bola rolar no Independência, o torcedor promete uma grande manifestação contra a diretoria e contra os conselheiros. O Conselho Deliberativo na porta do Independência, esse protesto marcado para as 7h da noite. É o que o Cruzeiro vai viver antes da bola rolar, muita pressão para quem sabe buscar esses pontos diante do Operário. Foi a estreia do técnico Filipão. Operário, estádio Germano Krieger, 1-0, gol de Arthur Caíque. De lá para cá muita coisa mudou. O Operário, Thiago Reis, também mudou e ainda sonha com o acesso. A turma lá da frente vacilou tanto que até o Operário, o Cruzeiro não conseguiu, mas o Operário conseguiu chegar na reta final, brigando pelo G4 e vem sonhando com isso. Boa noite, Thiago. Boa noite, Samuel Venâncio, ouvintes da turma do bate-bola. Emanuel Carneiro sonha, e um sonho muito palpável nesse momento, Samuel. O Operário é o 7º colocado, tem 51 pontos, está apenas a 4 pontos do G4. O Juventude, 4º colocado,
tem 55 pontos. O time está encerrando agora aqui em Belo Horizonte, no Sesc Venda Nova, o seu treinamento, a sua preparação para esse compromisso de amanhã diante do Cruzeiro. O Fantasma muito animado, mas pregando muito respeito ao time do Cruzeiro. Já o técnico Matheus Costa, em entrevista ainda lá no Paraná, dizendo o seguinte: o Cruzeiro é o time grande dessa Série B e é assim que o Operário tem que encarar para buscar vitória amanhã na Arena Independência. Antes do provável time do Operário Fantasma, que ainda sonha com a Série A, eu tenho uma dica para você que sonha com aquela reforma, que sonha em trocar as cores da sua casa. A hora é agora. Sua cor, sua tinta. É tão bom encontrar a tinta que a gente quer, não é mesmo? E as lojas do Varejão das Tintas estão abertas, te esperando com todas as cores. O maior estoque das melhores marcas de tintas do Brasil. Não perca tempo. Pode ir direto a uma das lojas do Varejão das Tintas. Como eu disse, todas elas abertas, te esperando com um mundo colorido ao seu alcance. varejãodastintas.com.br. O provável time do Operário de Martim Rodrigues, Alex Silva, ex-Atlético, ex-América, Renier, Ricardo Silva e Fabiano, Leandro Vilela, Pedro Quem, ex-Cruzeiro, Pedro Quem e Marcelo, Giancarlo, Rafael Waller e Ricardo Bueno. O centroavante do Operário é o Ricardo Bueno, ex-Atlético, e tá numa fase iluminada, tá fazendo gol direto o Ricardo Bueno, viu, Samuel Venâncio? Pois é sempre perigoso. E no jogo aéreo, por exemplo, a gente falou, Thiago, do Fábio, do Oeste, que era centroavante perigoso. O que aconteceu? Veio na Indepa e meteu um gol de cabeça. E o Ricardo Bueno é o mesmo patamar, o mesmo estilo, jogo aéreo. Vamos ficar de olho então no duelo desta quarta-feira, partida na madeira, viu, Samuel? Importante. Tô batendo na madeira aqui. Já bati na madeira. Haja madeira para ajudar o momento. Mas vamos lá. Então é este Operário. Eu falei do Arthur Kaique, que nem faz mais parte do elenco do Cruzeiro. Já acertou com o Kashima Antlers, enfim. Outro que não faz mais parte do elenco do Cruzeiro é o lateral esquerdo Giovani. O Giovani veio, foi contratado na época do Henderson, aí virou titular, depois foi afastado pela diretoria em conjunto com a comissão técnica. Aí com o Ney Franco ele voltou a ser aproveitado, depois ele foi afastado de novo, e o Giovani ele fez um pronunciamento no Instagram dele, falando que foi marginalizado, que foi impedido de fazer o que ele ama, que ele não deseja a ninguém isso, acertou uma rescisão em comum acordo com o Cruzeiro, tinha contrato até o final de 2021, o Giovani, ele vai jogar no Santo André, pelo menos até o final do Campeonato Paulista, -1 neste planejamento de muitos atletas ainda, que o Cruzeiro precisa definir a vida. Agora, outros vão definindo pelo caminho da Justiça do Trabalho. E mais um problema para o Cruzeiro. Essa história aí, eu quero até encerrar e passar para você, Manuel, porque isso aí, se contar, ninguém acredita. A gente acredita porque acompanhou todos os passos. O Zé Eduardo, atacante, ele veio para a base do Cruzeiro, aí atuou na base durante um tempo, estourou a idade, no início de 2020. Foi emprestado para o Vila, fez um bom campeonato mineiro, foi emprestado para o América de Natal, vinha fazendo gols. Aí o que a diretoria do Cruzeiro fez com o David, que era diretor de futebol, pegou o Zé Eduardo de volta no América de Natal, ele tinha sido emprestado sem uma cláusula para o Cruzeiro pedir de volta, o Cruzeiro teve que deixar uma parte dos direitos, 15%, trouxe o menino de volta. Aí com o Ney Franco ele teve uma oportunidade apenas contra o Oeste, jogou 15, 20 minutos, não entrou mais com o Célio Lúcio naquele jogo contra o Juventude e também com o Filipão. Aí o David tocou uma nova negociação para ele voltar para o América de Natal, liberou o atleta para viajar, depois não acertou, teve uma diferença aí na comunicação e o menino voltou. Quando ele voltou, ele foi colocado para treinar à parte e o Cruzeiro, com os salários atrasados, recebeu algumas propostas, não aceitou para emprestar o atleta e agora o que isso vira? Uma ação na Justiça do Trabalho, com o Zé Eduardo pedindo mais de R$2 milhões e a rescisão contratual. O Cruzeiro provavelmente vai perder o atleta,
vai sair de graça e ainda vai ter que pagar alguma coisa pro Zé Eduardo, que ficou aí treinando há algum tempo, não jogou e vinha, repito, treinando à parte. Mais um problema na Justiça do Trabalho. E se a diretoria, Manuel, não acertar pelo menos uma parte muito em breve, a informação que a gente tem é que alguns atletas vêm consultando a assessoria jurídica, pensando também na possibilidade de buscar os direitos na Justiça do Trabalho, Manuel.